A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora. Depois passamos a atuar também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar hoje sobre dever e trabalho. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Não nos enganemos. O próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribuiu, palmilhando senda marginada de exigências, injúrias, pancadas e deserções. Ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. O cristão é chamado a melhorar e elevar o nível da vida. E para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre dever e trabalho. O compromisso do trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe na obra da realização ou para realizar. Ou seja, trabalhamos unidos, né? Tem um dito popular que diz assim: a união faz a força, e no trabalho isso é primordial. Também a obediência digna tem nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Nós devemos tratar com respeito os nossos chefes, diretores, presidentes, governantes, né? Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores espontaneamente, se promove as tarefas consideradas maiores. A câmara fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Isso nós estamos falando de trabalhos também dignos, não de trabalhos forçados, escravos, que ainda, infelizmente, no século XXI, ainda existem em alguns países, e aqui até no próprio Brasil, né? Algumas regiões aí escondidas, nesses rincões brasileiros, volta e meia descobre um trabalho forçado. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim instaurar, entesourar o apoio e experiência simpática à cooperação. Sim, sem ser bajulador, né? Porque normalmente os patrões, os chefes, os encarregados também não gostam de bajuladores, eles se iludem. Mas, na verdade, é um jogo de interesse, e a pessoa já sabe, né? A pessoa percebe logo que esse é um interesseiro.
A pessoa tem que ser íntegra, fazer o trabalho com dignidade, não fazer corpo mole, né? E quando ele realmente tiver com dificuldade ou um problema de saúde, os próprios chefes, diretores vão imediatamente zelar por aquela pessoa que tanto dedica. Na formação e complementação de qualquer trabalho é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Isso é importantíssimo. Por isso que as profissões elas são interessantes. Eu até aconselho, se a pessoa não se sente bem onde se encontra, e ela vai todo dia triste, como um boi para o matadouro, é melhor que saia, então tente outra coisa. Porque senão você vai viver uma vida frustrada por 5, 10, 20, 30, 35 anos, né, que é o mínimo para se aposentar aqui no Brasil. Ora, todo dia você vai amargamente para o trabalho, ele vai te fazer um mal muito grande. O bom é quando você ama a sua profissão, como no meu caso, eu ia feliz trabalhar, porque aquilo fazia parte da minha vida de verdade. Seja qual o trabalho, faça ele muito bem feito. Isso eu aprendi ao longo do tempo. Qualquer coisa, das mais simples às mais complicadas. Faça com dedicação. A sua profissão é privilégio e aprendizado. Se você puser amor naquilo que faz para fazer os outros felizes, a sua profissão, qualquer que ela seja, será sempre um rio de bênçãos. Olha, pode ser um simples engraxate, que hoje quase que não se vê mais, né? Mas, se ele fizer aquilo com tanto carinho, educação, um barbeiro vai, eu, por exemplo, acerto barba toda sexta-feira. Tenho 2, um na minha cidade e um aqui, que eu vou religiosamente neles. E eles fazem assim com tanto devotamento, né? Olha de um lado, o outro, se está mais baixo ou não, um lado do outro. Tem aquela preocupação em fazer o melhor. Olha que profissão linda, maravilhosa. Como eu já fui em outros que faziam mais ou menos, entende? Que ele ficava um lado mais baixo. Então, seja qual for a profissão, deve ser feita com profissionalismo e dedicação. O seu cliente, em qualquer situação, é semelhante à árvore que produz em seu favor, respondendo sempre na pauta do tratamento que recebe. Para um comércio sobreviver, ele depende de clientes. Então, o cliente tem que ser tratado com educação e respeito. Como já falamos em um dos programas desses, que a gente tem que ter respeito e muito pelo atendente, né? Vai no mercado, a garota do caixa está um pouco atrasada, aguarde, coloque-se no lugar dela, de repente você não teria também essa mesma destreza. Por outro lado, seja lá o patrão ou o trabalhador de qualquer comércio aberto ao público, ele tem que tratar com respeito, carinho, gentileza aqueles que estão usufruindo do mercado, do comércio. São eles que trazem o dinheiro, como a árvore que dá os frutos. Toda tarefa corretamente exercida é degrau de promoção. Em tudo aquilo que você faça na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você está colocando o seu retrato espiritual. Olha que importante, não é? Se você busca melhorar-se, melhorando o seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará a vida melhor. O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribui, sim a maneira pela qual você se decide a servir. Até para servir nós temos que ter tato. Eu já falei isso aqui várias vezes. Ninguém procura ninguém para adquirir condenação ou azedume. Então, as pessoas não buscam as pessoas para serem maltratadas, né? De jeito nenhum. Sempre que alguém se queixar de alguém, está criando empeços na própria estrada para o sucesso. Aquelas criaturas queixosas, né, lamuriantes, temos que sempre afastar, porque não compensa. Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Porque é tão bom quando você se sente útil, quando você está sendo útil para a sociedade, que seja para uma simples pessoa, mas isso te traz um reconforto muito grande, né? A gente se sente bem. Nunca se envergonhe nem se lamente de servir. Enriquecer o trabalho profissional, adquirindo conhecimentos novos, é sempre o dever. Colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida, sem mobilizar experiências de adulação. Falamos agora há pouco, nada de ficar bajulando, adulando pessoas, porque eles também não gostam disso. Eu, particularmente, já tive encargos de chefias, né?
na minha profissão, e quando via lá um bajulador, olha, sinceramente, aquilo me fazia até mal. Jamais fingir enfermidades. Esse é um grande problema do trabalhador brasileiro, em grande parte. Nós temos os nossos irmãos chegando aqui da Venezuela, é óbvio, por uma necessidade muito grande de sobrevivência. Eles trabalham sem fazer corpo mole, grande parte deles. Pode ser algumas exceções, mas, digamos assim, mais de 90% trabalham e não se importam com hora extra, trabalham domingo se precisar. Eles precisam conseguir angariar recursos, muitas vezes, para auxiliar as famílias que lá ficaram. Enquanto o trabalhador brasileiro, principalmente nos feriados, aí chega no outro dia, ao invés de trabalhar, arruma um atestado médico, muitas vezes forjado. Se não foi o médico, ele também fingiu, né, um resfriado muito grande. Olha, tudo isso é uma grande ilusão. Aqueles, então, que se aposentam sem problema nenhum e forjam essa situação, não sabem o grande mal que estão fazendo na atual encarnação e nas futuras, porque voltarão com mais dificuldades ainda para a sobrevivência. Não é assim que as coisas funcionam. Fingir acidentes, principalmente no intuito de beneficiar das leis de proteção ou do amparo das instituições securitárias, porque a vida costuma cobrar caro semelhante mentiras. E como cobra, meus irmãos? Podem ter certeza disso. Nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa ou daquela tarefa, compreendendo que um todo no trabalho há de considerar o espírito de equipe. Como sempre falamos, ninguém consegue vencer só. Sabotar o trabalho será sempre deteriorar o nosso próprio interesse. Aceitar a desordem ou estimulá-la a patrocinar o próprio desequilíbrio também é um grande problema. Você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação, sem recorrer a desrespeito, perturbação, azedume ou rebeldia. Portanto, em matéria de remuneração, recorde, quem trabalha deve receber, mas igualmente quem recebe deve trabalhar. Tem o bônus, né, que é do dinheiro, mas também tem o ônus. Né? Você tem que fazer a sua parte. Não é se encostando, né, que você vai conseguir alguma coisa. Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar, e sim trabalhar. Depois de um problema, aguardar outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda a realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofes, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. Plantar o bem, através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que, se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros, para que as suas horas sejam respeitadas. Recorde-se de que se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode claramente matricular-se em qualquer escola, a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio, sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se.
Observe as próprias indagações antes de formulá-las, adotando o silêncio sempre que não tiverem finalidade justa. Valiosa demonstração de entendimento e de afeto, visitar amigos ou recebê-los sem perguntas quaisquer. Ampare quantos lhe compartilham a vida, sem vasculhejar-lhes o coração com interrogatórios desnecessários. Arrede da boca as inquirições sem proveito sobre a família do próximo. Não faça questionários quanto à vida íntima de ninguém. Entretecer apontamentos sem necessidade com relação à idade física de alguém não é apenas falta de tato e gentileza, mas também ausência de caridade e de educação. Se você nutre realmente amizade por essa ou aquela pessoa, sem qualquer expectativa de tomar-lhe a companhia para a convivência mais íntima, aceite-a tal qual é, sem pedir-lhe certidão de estado civil em que se encontra. Indiscrição, leviandade, curiosidade vazia ou malícia afastam de quem as cultiva as melhores oportunidades de elevação e progresso. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Respeite as necessidades e provações dos outros, para que os outros respeitem as suas provações e necessidades. Não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Muitas vezes, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir acaba na condição de ficar satisfeito com aquilo que nós temos necessários para a nossa sobrevivência. Não precisa mais do que isso. Como dizemos sempre aqui no programa, caixão não tem gaveta, não vamos levar nada de bens materiais daqui. A nossa intenção aqui, o nosso objetivo tem que ser o de evoluir espiritualmente, evoluir moralmente. E isso quer dizer no trato com as pessoas, no trato com os nossos entes queridos, no trato conosco mesmo, procurando nos elevar, procurando nos instruir. Nós espíritas temos essa obrigação, instruir sempre, estudar, aprender, mentalizar, aprender de verdade. Não é só ler, deixar lá as palavras no livro, não é trazer aquele ensinamento para dentro de nós, para o nosso comportamento, para o nosso dia a dia, enfim, pessoal, fazer de tal maneira que tenhamos uma vida mais tranquila, mais calma, mais serena, sem apego aos bens materiais, sem aquele desejo de fortuna, sem aquele desejo de cada vez mais ter e procurar mais a questão do ser. Temos a obrigação de sermos melhores. Quando retornarmos ao mundo espiritual, chegar lá melhor do que quando nós saímos, sair daqui melhor do que quando chegamos. Isso é encher a nossa bagagem de coisas, a nossa bagagem espiritual, de bens que nos vai aproximar ainda mais da nossa elevação espiritual, no rumo dessa perfeição relativa que Deus nosso Pai quer de todos nós. Nunca desestime a importância dos outros. Frequentemente só pensamos na crítica com que os outros nos possam alvejar, esquecendo-nos de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver. O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. Valorize os outros a fim de que os outros valorizem você. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos, com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. Se a solidão valesse, as leis de Deus não fariam o seu nascimento na terra entre duas criaturas, convertendo você em terceira pessoa para construir um grupo maior. Manejar portas a pancadas ou pontapés, arrastar móveis com estrondo sem necessidade, censurar os pratos servidos à mesa, isso são exemplos de modos desagradáveis que ainda tem. Sentar-se desgovernadamente,
assoar-se e examinar os resíduos recolhidos no lenço junto dos outros, esquecendo que isso é mais fácil no banheiro mais próximo, bocejar ruidosamente enquanto alguém está com a palavra, falar como quem agride, efusões efetivas exageradas em público, interromper a conversação alheia. Não nos esquecemos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade. Temas importunos: doenças, crimes, intrigas, crítica, sarcasmo, contendas domésticas, desajustes alheios, conflitos sexuais, divórcios, notas deprimentes com referência aos irmãos considerados estrangeiros. Tudo isso são temas importunos: racismo, preconceitos sociais, divergências políticas, atritos religiosos, autoelogio, carestia da vida, males pessoais, lamentações, comparações pejorativas, recordações infelizes, reprovação a serviços públicos, escândalos, infidelidade conjugal, pornografia, comentários desprimorosos quanto à casa dos outros, anedotário inconveniente, histórias chulas, são temas importunos. Certamente, não existem assuntos indignos da palavra, e todos eles podem ser motivos de entendimento e de educação, mas sempre que os temas importunos ou difíceis forem lembrados em qualquer conversação, o equilíbrio e a prudência devem ser chamados ao verbo em manifestação, para que o respeito aos outros não se mostre ferido. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode, ainda e sempre, avivar o clarão da alegria, onde a aprovação esteja furtando a tranquilidade, atear o calor do bom ânimo, onde a coragem desfaleça, entretecer o ambiente preciso à resignação, onde o sofrimento domina, elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo apareça, extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura, colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação, acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surja a treva da ignorância, descobrir fontes de generosidade sobre as rochas da sovinice, preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. E finalizando esse aprendizado, você pode também estudar a oração de São Francisco e trazer também esses ensinamentos para dentro de você. Cada um de nós devemos fazer isso para melhorar a nossa conduta, para melhorar a nossa caminhada, para trazer paz, para trazer alegria, para servir a todos os nossos irmãos que estão à nossa volta e que precisarem do nosso auxílio. Vamos fazer um mundo melhor, vamos trabalhar para tornarmos o nosso mundo melhor. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical. A seguir, a nossa oração final. Os gênios entre nós. A genialidade tem se mostrado nestes dias sobre a Terra. Aqui, ali, despontam os gênios, surpreendendo pelo que realizam em tenra idade. Músicos, maestros, intérpretes de trechos de ópera têm ocupado teatros, atraído plateias. No Brasil, fruto de parceria entre a Fundação Bachiana e o SESI São Paulo, a Orquestra Filarmônica Bachiana SESI conta com jovens talentos. Também músicos experientes em diversas idades, sob a direção artística do mundialmente reconhecido maestro João Carlos Martins. Em abril de 2024, o maestro conheceu o menino João Felipe, que cultiva amor pela música clássica desde bebê. Diagnosticado dentro do transtorno do espectro autista, aos 3 anos de idade, em casa, sem o auxílio de profissional algum, começou a praticar a regência de orquestras. Para os adultos, parecia uma brincadeira. Para ele, algo levado muito a sério. Em uma de suas festas de aniversário, incluiu uma apresentação como maestro para os seus convidados. Conhecendo o caso, o regente oficial da Orquestra Bachiana convidou o menino, agora com 6 anos,
para ocupar o palco em uma noite memorável de apresentação. Mês de julho. João Felipe subiu ao palco. O experiente maestro lhe pediu que conduzisse a orquestra na pequena serenata noturna de Mozart. Com seriedade, ele tomou seu lugar. Olhou para os músicos, ergueu os braços e regeu de forma impecável. Ao fim da apresentação, voltando-se para o público ao ser aplaudido de pé, o menino foi às lágrimas. O maestro João Carlos Martins também. Abraçado ao garoto, disse ter percebido que ele não esperava tal reação do público. Por isso chorou. Assistindo às cenas, contudo, os que conhecemos os caminhos da reencarnação, nos perguntamos quem seria o espírito que retorna dessa maneira aos braços da música. Quem terá sido ele no ontem para trazer inato o amor à música clássica e a maestria na regência? Lembramos dos grandes músicos do passado que se apresentavam para 50, 100 pessoas. Muitas vezes em salas fechadas, especialmente para a nobreza, que nem sempre compreendia a grandeza do virtuoso. Agora, os teatros comportam centenas de pessoas que comparecem porque amam a música e a desejam ouvir. Por isso, reagem em aplausos que parecem não parar. Cogitamos se aquela ovação, o som dos aplausos insistentes, os gritos de bravo, não terão despertado emoções profundas de um ontem vivido. Que terá passado na mente e no coração desse espírito, ora num corpo de menino? Mistérios da intimidade de quem retornou, com certeza, como afirmou o próprio João Carlos Martins, para fazer história no mundo. Como a genialidade não se acomoda, ao contrário, necessita de aprimoramento permanente, felicitamo-nos ao ouvir que o regente da orquestra baquiana monitoraria doravante os estudos musicais do garoto. A reencarnação objetiva o melhoramento progressivo da humanidade. Por isso, retornamos ao cenário da carne, retomando atividades anteriores ou abraçando novas. Por vezes, reprisando papéis já vivenciados em outro patamar, em outras condições. Tudo para a nossa e a melhoria do mundo. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, esta noite fria e chuvosa, agradecemos-te pela oportunidade de estarmos juntos, conectados com a espiritualidade maior, incentivando-nos a continuarmos no trabalho de divulgação de sua sábia doutrina consoladora, confortadora, para todos os irmãos sintonizados conosco, Senhor. Que as bênçãos do céu, em forma de luz, possam acalentar os seus corações, trazendo principalmente esperança para dias melhores. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa de hoje junto com você. Como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te
pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que tem.